Então, pessoal, estamos aqui para mostrar o que acontece para vocês, o que acontece dentro do fio de cabelo, tá? Para que a cor seja transformada e que depois essa frase seja uma verdade. Tinta não clareia tinta. Então, vou pedir para colocar aqui o fio de cabelo, tá? E observe, o fio de cabelo, ele é composto dessa parte externa, que é a cutícula. A cutícula cerca e blinda o fio de cabelo. A parte interna, que é o córtex, e é o córtex que nos interessa. É ali que ocorrem todas as transformações de cor e de forma, tá? E eu queria que vocês observassem esses pontos mais escuros e esses pontos mais claros, tá? Então são pigmentos que dão a cor. Esse cabelo é um cabelo virgem, então ele é composto de eumelaninas, que são esses pigmentos escuros maiores, e pelas feomelaninas, que são esses pigmentos um pouquinho menores, tá? Um pouco alaranjados. Então como que funciona? As eumelaninas, elas branqueiam mais rápidos do que as feomelaninas. As feomelaninas, elas ficam mais internas aqui dentro do córtex, como vocês podem ver. Eu vou pedir para colocar uma figura cortada na transversal, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Olha para vocês verem. Então nessa figura vocês estão vendo a distribuição da eumelanina e da feomelanina, tá? E aí o que acontece durante o processo de coloração? Durante o processo de coloração, eu tenho que passar essa barreira que blinda o fio de cabelo, que é a cutícula. Como que eu consigo passar? Eu consigo passar, no caso da coloração, com aumento de pH, a cutícula ela amolece. A presença da amônia, ela faz com que a cutícula amoleça e permite que os precursores da cor e o oxidante, que foi incorporado à coloração, eles entrem e comece a transformação nessa parte central aqui do cabelo no córtex. E aí o que vai acontecer? O oxidante, ele vai procurar as eumelaninas e as feomelaninas e vai se acoplar a elas e vai promover um clareamento parcial. No caso de uma coloração que para escurecer o cabelo, o oxidante é de 10 volumes, então ele não tem grande poder de clarear, mas ele promove um clareamento. Esse clareamento vai favorecer o quê? Vai favorecer a fixação. Enquanto o oxidante está ali promovendo o clareamento das melaninas naturais do cabelo, o que vai acontecer? Vai haver o que a gente chama de polimerização, que é o crescimento dos pigmentos lá dentro do fio. Vou explicar isso muito detalhadamente para vocês em outras aulas. Então essa polimerização, depois de ocorrida, vai precisar que esse pigmento polimerizado, ele se fixe. Ele vai se fixar onde? Ele vai se fixar no córtex, na queratina e nessa melanina branqueada. E aí, vou pedir agora para colocar a imagem depois do pigmento, a imagem do pigmento já tomando conta dos espaços internos do córtex. Então agora, qual é a diferença? Então, primeiro nós vimos a melanina original, depois o oxidante clareando essa melanina, e agora nós temos o pigmento já fixado. Aqui o cabelo já está colorido, o cabelo da cliente nesse estágio ele já está colorido, a cor já é revelada. Então, se essa cliente daqui a um mês falar, não, esse cabelo está muito escuro, eu quero clarear esse cabelo. Normalmente a cliente já faz esse teste, vai lá, compra uma outra coloração mais clara e aplica no cabelo, e ela vai ver o quê? Que a raiz onde o broto era novo, houve uma mudança, mas a ponta continua da mesma cor. Então o que aconteceu nesse cabelo para que essa melanina não fosse clareada? Porque agora, quando o oxidante entra, essa melanina é artificial. É uma melanina que não consegue ser branqueada pelo oxidante. Para que essa melanina seja branqueada, nós vamos ter que usar um outro processo nessa cliente, né? Agora a gente vai ter que usar um outro caminho, e esse caminho é o caminho que a gente chama de decapagem, um dos caminhos da decapagem. Vai depender esse caminho, vai depender, pessoal, a escolha vai depender do tom que a cliente tem atualmente e do tom que ela deseja chegar, tá? E agora vocês sabem porque tinta não clareia tinta. E quando você sabe o porquê das coisas, você se torna muito mais admirado, muito mais capacitado
E é isso que eu desejo para vocês. Se você gostou dessa informação, dê um like aqui embaixo, tá? O famoso joinha, aperta o botão, tá? E eu aguardo vocês nos próximos vagões, que estão cheios de conhecimento. Até lá, pessoal!